Irmãos, hoje nós vamos ler um texto que poderia muito bem ser narrado por um filme. Esse é, para mim, um dos textos mais emblemáticos e marcantes do Antigo Testamento. É interessante porque, quando a gente lê a Bíblia, existem personagens que eles têm um certo protagonismo. Por exemplo, alguns protagonistas do Antigo Testamento. Vamos do início. Adão, Eva ali, apesar de estarem num pedaço pequeno, mas é marcante. Depois Abraão, Moisés, mas quem? Isso, Josué, Salomão, um cara que escreveu vários salmos. Davi, estou gostando de ver, isso aí, igreja, gostei. Mais Saul nem tanto, mas beleza. Aí tem os profetas, vamos lá, Jeremias, Isaías, né? Beleza. Só que tem uns camaradas assim que não são protagonistas, mas que tiveram experiências muito marcantes. Por exemplo, Elias, Eliseu. E hoje, nós vamos, Caleb, por exemplo, mas hoje a gente vai ler uma história de um rei. Um rei que teve uma experiência incrível, que é a história do rei Josafá. E apesar de Josafá, no final da sua vida, ter vacilado, e aí fica aqui o desafio, para depois você ler o final da história de Josafá. Josafá, ele viveu aqui, nesse texto que nós leremos hoje, uma história muito impactante. E uma história que, entenda, tem a ver comigo e com você, com as experiências que a gente vive no nosso dia a dia. E eu quero ler com você esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 30, um texto um pouquinho grande, mas eu queria que você prestasse muita atenção nessa história, que fala da história da vitória do rei Josafá, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de distante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Opa, peraí, deixa eu só. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15, vamos ler todos juntos? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assisteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ok. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e de todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito.
Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte do Senhor Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Todos juntos, o versículo 30. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Em algum momento da sua vida, você enfrentará desafios. Em algum momento da sua vida, você se deparará com gigantes que precisarão ser vencidos. Em algum momento da sua caminhada, você encontrará desafios em lugares que você jamais imaginou que dali poderia vir um problema, e você precisará, com as armas corretas, batalhar e guerrear. Com as armas corretas, batalhar e guerrear. É muito comum, como pastor, eu receber pessoas aqui no gabinete, e muitos de vocês já estiveram aqui comigo conversando, e aí você vai entender bem o que eu falo aqui. Quando nós temos momentos em que a gente compartilha as batalhas que a gente está vivendo, as lutas, os desafios, os labirintos que muitas vezes a gente se encontra sem saber como sair ou como transpor aquilo. Mas eu confesso a você que nesses quase 10 anos como pastor, uma coisa eu tenho aprendido, e com muita clareza, é que existem batalhas que o Senhor nos chama a travarmos, que são batalhas que precisam ser travadas. E nessas batalhas, Deus está. Porque são batalhas que o Senhor quer, deseja que nós travemos. Mas em contrapartida, existem batalhas que nós decidimos travar, em que o Senhor não está. Mas nós, por conta do nosso próprio coração, decidimos travar essas batalhas. E quando nós nos lançamos nessas batalhas em que Deus não está, nós nos machucamos, nós sofremos, nós adquirimos marcas, cicatrizes, por que senão dizer também traumas, dores profundas, que muitas vezes limitam a nossa ação e influenciam a nossa visão de mundo e das pessoas. Eu queria perguntar uma coisa aqui para você hoje. Você tem a clara certeza de que as batalhas que você tem enfrentado e guerreado hoje são batalhas de Deus para a sua vida? Ou são batalhas que você criou no seu coração? São batalhas que o Senhor te convidou a travar, como, por exemplo, a batalha em que Davi luta contra aquele gigante. Aquela era uma batalha que necessitava ser travada.
Ou você tem lutado batalhas, travado batalhas, perdão, porque o seu coração tem te instigado a isso. O texto que nós lemos é um texto que conta uma história muito interessante. Deus, ele fez uma promessa para o povo. Povo, é o seguinte, eu tenho uma terra prometida para vocês. Vocês vão habitar aquela terra. Mas olha, preste atenção, vocês vão passar pelo povo X e Y. Deixem o povo X e Y lá. Na terra deles, aonde eles estão, não se preocupem com eles, não os toquem, não invadam a terra deles. A terra de vocês é aquela ali. A terra prometida é aquela ali. Vão naquela direção. O povo fez isso. O povo caminha em direção a Canaã, o povo habita em Canaã, mesmo com toda aquela previsão contrária, o povo habita a terra e ali vive, só que, nesse momento, e não sei se você percebeu isso, há uma insurgência. Versículo de número 1 e 2 diz que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra o rei Josafá. E aí vieram os amigos de Josafá, dizendo para ele, olha, vem uma multidão guerrear contra você. E eles estão aí, bem pertinho já. E o versículo de número 3 diz que diante dessa oposição, diante desses inimigos, o coração de Josafá foi tomado pelo medo. Diante do medo, Josafá teve uma atitude. A atitude dele foi: vamos buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum em todo Judá. Falou, olha, todo o povo, vamos jejuar. O versículo 4 fala que o povo se reúne, o povo se congrega, para fazer uma oração específica, pedir socorro ao Senhor. E o texto fala que povos vizinhos, gente de outras cidades, vieram, se ajuntaram ali para fazer o mesmo. E o texto fala que, a partir daí, Josafá faz uma oração. E essa oração de Josafá é uma oração muito interessante, porque ele fala do passado, versículo 6. Senhor Deus de nossos pais, Tu não és Deus dos céus. E aí ele fala, na tua mão está todo o poder. Versículo 7, nosso Deus, você não lançou fora os moradores dessa terra. Você não deu essa terra como herança para Abraão. Você não prometeu a nós que se algum mal nos sobreviesse, nós deveríamos nos voltar aqui nessa casa, pedir socorro ao Senhor, que o Senhor iria nos ouvir, o Senhor iria nos livrar. Só que preste atenção agora aqui, versículo 10. Se puder colocar o versículo 10 aqui, olha o que Josafá fala. Ele diz assim, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago. Olha só o que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, esse povo é ingrato. Olha o que eles estão, como eles estão nos pagando. Eles estão agora querendo vir aqui nos destruir. São pessoas ingratas. Nós não invadimos a terra deles e agora há essa insurgência. Eles querem vir aqui nos destruir. Deus, que história é essa? E aí, irmãos, esse texto,
ele nos dá algumas lições muito preciosas. Porque, certamente, você, em algum momento da sua vida, você se verá assim também como Josafá se viu. Diante de desafios que parecem ser muito maiores do que as suas próprias forças. E a primeira lição que a gente pode ter aqui com Josafá é que em tempos de crise, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Preste atenção, o versículo 3 e o versículo 4 diz que Josafá teve medo e ele decidiu buscar o Senhor. Ele proclama um jejum, ele se reúne com o povo para buscar o socorro do Senhor. E as pessoas de todas as cidades se juntam ali também para buscar a face de Deus. Muitas vezes, eu e você também enfrentamos crises pessoais. Nos deparamos com sentimentos desconhecidos para nós. Somos colocados em situações extremamente adversas, que nos deixam muitas vezes paralisados, sem saber o que fazer, sem para onde ir. Mas a reação de Josafá é um exemplo para mim e para você. Diante das crises, diante dos desafios, diante do medo que paralisa, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que somente pelos olhos da fé nós podemos fazer. Josafá, ele apregou um jejum. Há algo aqui muito interessante, porque eu não sei se você percebeu esses detalhes. Existem pessoas que, quando passam por um momento difícil, elas passam sozinhos pela crise. E talvez Josafá pudesse ter essa atitude. Você viu o que aconteceu? As pessoas chegaram até Josafá e falaram: Josafá, o povo está vindo, vão invadir, nós vamos morrer. Josafá podia se fechar no seu quarto, se ajoelhar na sua cama, ficar ali orando, se martirizando com medo. Mas não. O que ele faz? Ele chama o povo. Precisamos orar. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos fazer um grande jejum. E o texto diz que as cidades vizinhas vieram e se juntaram para juntos buscarem ao Senhor. Josafá, ele usa da sua influência e por meio do seu exemplo, as pessoas vieram buscar a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não é sozinho, que você ganhará uma batalha. Você faz parte de um corpo. A atitude de Josafá não foi se voltar para o seu quarto, ficar ali recluso e sozinho buscar a face de Deus. Mas a reação de Josafá foi apregoar um grande jejum em Judá. Hoje pela manhã cedo, eu estava vindo para a igreja e no grupo de oração, eu vi ali os irmãos escrevendo os motivos de oração. E aí escreveram uma vez, aí daqui a pouco atualizaram os pedidos. Aí depois atualizaram de novo. Eu falei, rapaz, está crescendo aí. Mas eu falei, é isso. Que bom. Que bom. Sabe, muitos de nós temos adotado uma postura errada diante das crises e diante dos desafios. A gente tem carregado sozinho um medo e uma luta muito grande, quando a gente devia aprender a abrir o nosso coração e a
e no raio da nossa influência, falar assim: ora por mim, ei, ora por mim, ei, você, ora por mim, eu estou passando por uma luta, cara, ora por mim, eu estou precisando de ajuda, Gabi, por favor, ora pela minha vida, Dona Deleirte, por favor, ore por mim, Vera, estou precisando de ajuda, ora por mim. Mas muitas vezes, sabe o que a gente quer bancar? Sabe qual é a imagem que a gente quer? A gente quer construir uma imagem de que nós somos fortes, de que nós não precisamos de ajuda. Mas isso não corresponde à verdade. Todos nós precisamos de ajuda. A atitude de Josafá é um remédio para o meu e para o seu coração. Nós precisamos aprender a caminharmos juntos. A vida cristã não é uma caminhada solo. A vida com Deus, ela é construída ao lado de irmãos e irmãs. Josafá apregou um jejum para todo o povo. E sabe o que ele viu? Que até nas cidades vizinhas ele tinha irmãos que se uniram a ele em oração. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser povo de Deus. Muitas vezes a gente opta por uma caminhada sozinha, mas não é isso que Deus quer para você. Você faz parte de um corpo, você tem muitos irmãos. Você é filho de Deus e faz parte da grande família do Senhor. Em segundo lugar, esse texto, ele fala para nós que a gente precisa aprender a reconhecer o domínio do Senhor, a soberania do Senhor, a boa mão do Senhor, a forte mão do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante de todo o teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. A oração de Josafá está dizendo assim: Senhor, eu sei que tu és um Deus soberano. Senhor, eu sei que em ti está todo o poder. Senhor, tu nos chamaste no passado para que, se houvesse algum problema, nós poderíamos nos voltar aqui e clamar a tua face, e o Senhor iria nos ouvir. Nós precisamos aprender a reconhecer que nós somos filhos de um Deus soberano. Você notou o que Josafá falou aqui? Ele começa dizendo: Senhor, eu sei que tu és o governador, o Senhor dos céus, governante de todos os reinos da terra. Não há absolutamente nada que fuja ao teu controle. Mas é interessante porque, diante das crises, das lutas, muitas vezes a gente acha que Deus saiu do trono. Somos levados pelo medo, nos abalamos diante de algumas notícias e temporariamente duvidamos de que Deus está governando todas as coisas. Nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus. Saber que Deus é soberano, ou seja, que Deus está acima de todas as coisas. Como que isso pode impactar a maneira como você olha para os seus desafios? Saber que Deus é soberano pode mudar o seu coração de que maneira diante das batalhas que você tem enfrentado hoje? Há um autor que eu gosto muito chamado Sproul, que ele diz o seguinte, ele fala assim: a soberania de Deus significa que nada acontece sem o seu conhecimento.
que nada acontece sem a sua permissão. Isso nos dá uma tremenda confiança de que, independentemente de tudo que aconteça, Deus está no controle e Ele tem um propósito para tudo. Olha aqui para mim. Eu queria que você se lembrasse da maneira como você ora. Quando você se coloca de joelho, você fala assim: Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me ajude nessa área da minha vida. Seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, toma a minha família nas tuas mãos. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Sabe o que você está dizendo na sua oração? Que Deus é soberano. De que Ele tem todo o poder. Mas sabe qual é o problema? É que há um distanciamento, muitas vezes, da nossa oração com a nossa vida. A gente ora de uma maneira, mas a gente vive diferente. Quando a gente ora, a gente está dizendo que a gente crê. Mas quando a gente toma as nossas atitudes e as nossas ações, parece muitas vezes que a gente não crê. Qual o problema nisso? Aonde está o problema, irmãos? Nós precisamos conjugar na nossa vida a fé que nós confessamos. Você precisa entender que a fé que você tem em Jesus, ela se encaixa perfeitamente no seu dia a dia. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quando nós oramos com fé, Deus responde. Quando nós pedimos ao Senhor, quando nós falamos com Deus, quando a gente precisa de uma resposta do Senhor, Deus fala. Quando a gente não tem mais para onde ir, o que fazer, e a gente diz assim: Senhor, eu tentei tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nada deu certo. Mas Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Infelizmente, muitas vezes é assim que a gente age, né? A gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, a gente tenta dar o nosso jeito, e quando não dá, a gente se volta para o Senhor. Não é bom que seja assim. Eu, há um tempo atrás, estava passando por um momento difícil. Eu falei assim: Senhor, preciso de um sinal. Preciso que o Senhor me mostre, Pai, alguma coisa. Porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Senhor, preciso de um sinal do Senhor. Foi nessa hora em que eu abaixei as minhas armas que Deus falou: ok, eu estou entendendo. Agora você abaixou as suas armas, então eu vou mostrar para você quem eu sou e o que eu posso fazer na sua vida. Deus é soberano. Descanse na soberania desse Deus que é um Deus de amor. Ele é o seu Pai. Ele ama você. Ele tem cuidado de você. Não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem a permissão do Senhor. É o que a palavra dele nos ensina. Por isso, descanse nesse amor, nessa graça do seu Pai. Em terceiro lugar, olha o que fala aqui o versículo 14. O versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha só, preste atenção aqui. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, a batalha é de Deus. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Você consegue entender a diferença?
de quando a gente entra numa batalha, que é a batalha do Senhor. Deus fala: eu vou lutar por você. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E você percebeu o que está acontecendo aqui? Era a hora de Josafá confiar naquilo que Deus estava falando. Muitas vezes, eu e você duvidamos daquilo que Deus fala. Nós acreditamos que não é bem assim, ou quem sabe eu esteja aqui sendo um pouco radical. Não, peraí. Confie de maneira resoluta na palavra de Deus. Muitas vezes a gente enfrenta desafios que tomam o nosso coração de incerteza. A gente, por exemplo, vive num tempo de grande violência. Às vezes a gente tem o nosso coração tomado pelo medo, não é verdade? Mas preste atenção nas promessas de Deus. Deus, ele fala: eu estarei com você, jamais te abandonarei. Você é parte do meu rebanho, diz o Senhor. Eu cuido de você, eu é que sei que pensamentos tenho vosso a respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. São tantas as promessas que mostram que Deus está cuidando de nós, mas que muitas vezes nós duvidamos dessa palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente olha para os desafios, a gente olha para os gigantes e a gente se deixa levar pelo medo. Mas você precisa ter um outro olhar. Ter um outro olhar e entender a verdade dos fatos. Para Josafá, qual era a verdade dos fatos? Deus, através do seu servo ali, traz uma palavra dizendo: essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Josafá tinha uma opção. Ele tinha 2 caminhos a tomar: ou confiar nisso, ou desconfiar. Eu preciso dizer uma coisa aqui para você, muito séria. Domingo após domingo, você tem ouvido palavras que são pregadas aqui desse púlpito. Você tem lido a Bíblia na sua casa. Deus tem falado com você. Eu gostaria de te perguntar: você tem se lançado? Você tem lançado a sua vida nas palavras do Senhor? Você tem sido conduzido por Deus? Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, irmãos. Sabe, olha, não dá para a gente dizer que a gente está seguindo a palavra de Deus, de que a gente está sendo conduzido pelo Senhor e vivendo as mesmas mazelas, os mesmos desafios há tempos e tempos e tempos. O nosso coração travando batalhas há séculos, séculos e séculos. E muitas vezes batalhas que não são batalhas do Senhor, mas que são batalhas que nós decidimos travar, porque nós temos um coração duro. Talvez hoje o que você mais precise seja, sabe o quê? Dizer ao Senhor: Pai, me ajuda a identificar aquilo que é a batalha do Senhor e aquilo que é a batalha que eu tenho decidido travar. Senhor, me dá discernimento para que eu entenda. Me dá um coração amolecido, sensível, para que eu deixe para trás aquilo que não é batalha do Senhor para a minha vida. Para que eu pare de viver essas batalhas que só têm me feito mal e que são oriundas de um coração duro. Ai, irmãos, amadurecer espiritualmente dói. Crescer na fé em Cristo dói. Sabe por quê? Porque a gente tem que tomar a nossa cruz dia após dia.
E aí, entendo o que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando de um moralismo, de coisas que eu tenho que fazer para Deus, para obter o favor de Deus. Não. Eu estou falando de caminhar pela fé. Porque caminhar pela fé, entenda, quando eu caminho pela fé, eu tenho que aprender a dizer não para mim mesmo. Você sabia disso? Quando eu caminho pela fé, eu tenho que aprender a dizer não. A dizer não para mim mesmo. Você sabia disso? Quando eu caminho pela fé, eu tenho que identificar. Ei, isso aqui é pecado do meu coração. Isso aqui não é do Senhor, não. Isso aqui é o meu eu falando alto. Em quarto e último lugar, se você ler o versículo 21 e 22, você vai entender algo muito precioso aqui para você. O versículo 21 e 22 fala assim: aconselhou-se, vamos ler todos juntos o versículo 21 e 22? Aconselhou-se com o povo e ordenou. Dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor... O que Josué fez? Ordena ao povo que cante. Ordene ao povo que louve. Enquanto eles louvavam a Deus, o exército inimigo ficou desbaratado. O exército inimigo perdeu o rumo. O exército inimigo foi vencido. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. As nossas armas não são carnais. Vou repetir aqui para você. Você que é crente em Cristo Jesus. As nossas armas não são carnais. Você quer responder aos gigantes que você tem enfrentado pela fé, entendendo que a batalha é do Senhor? Guarde isso. As suas armas não são carnais. Você não vai responder o mal com o mal. Você não vai dizer é olho por olho, dente por dente. As suas armas não são carnais. As suas armas são poderosas em Deus. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Diante de um exército inimigo poderoso, Josafá falou ao povo: vamos louvar a Deus. Enquanto eles louvavam, Deus guerreou aquela batalha por eles. Aquela foi uma batalha, entenda você, que não foi preciso levantar uma espada sequer. Nem uma espada precisou ser levantada para que aquele povo derrotasse aquele exército. Aquela batalha era do Senhor. E eu preciso dizer isso aqui para você. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Você precisa de discernimento na sua vida para entender se essa batalha que você tem enfrentado hoje foi criada por você ou se essa batalha é uma batalha do Senhor que você precisa travar. Porque se essa é uma batalha que você decidiu entrar, que você, por conta do seu coração duro, por conta dos seus traumas, dos seus medos, do seu jeito de ser, do seu coração duro, porque até hoje você não aprendeu a caminhar pela fé, em algumas áreas da sua vida, eu vou dizer para você, você vai se machucar mais uma vez. Agora, se você
entendeu que essa é uma batalha do Senhor, que essa é uma batalha que precisa ser travada, guarda uma coisa, meu irmão e minha irmã, não é com difamação que você vai ganhar essa batalha. Não é falando mal, não é pisando nos outros. Mas essa batalha vai ser ganha no campo da oração, de joelhos, louvando e adorando o Senhor, não negociando os seus princípios como homem e mulher de Deus, mas fazendo e vivendo a vontade de Deus para você. Deus não quer que você pague o mal com o mal, mas Deus quer que você, diante do mal, viva e caminhe pela fé em Cristo Jesus. É isso, para mim e para você. Eu quero terminar perguntando a você uma coisa muito séria. Como que você tem reagido às batalhas que você tem enfrentado? Segundo lugar, como que você pode expressar a fé que você tem em Jesus diante dessa batalha que você tem enfrentado? E terceiro e último lugar, o que Deus deseja ensinar a você com essa batalha que você tem enfrentado? Eu gostaria que a gente pudesse orar nesse momento. Orar pelo nosso coração, para que a gente tenha discernimento, para que a gente entenda qual é a batalha do Senhor, qual é a batalha que Ele nos chama a travar e quais são as batalhas que nós precisamos abandonar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos ter um tempo de oração. Coloque sua vida, coloque seu coração diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento, Senhor. Nos dá sensibilidade. Nos mostra, Senhor, aquilo que é do nosso coração e aquilo que é do coração do Senhor para nós. Senhor, vem lapidar o nosso coração. Senhor, vem e continua a fazer a Tua obra na nossa vida. Senhor, nos ajuda, porque não é bom, Pai, que a gente viva as mesmas batalhas por tempos e tempos, porque a gente não aprendeu ainda a caminhar pela fé. Ó Deus, a Tua palavra, ela nos ensina hoje aqui, que quando a batalha do Senhor, o Senhor guerreará essa batalha por nós. E que nós venceremos essa batalha com adoração, com louvor, com oração, fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos, como filhos do Senhor. Senhor, nós não queremos negociar os nossos princípios. Senhor, nós não queremos fazer aquilo que o Senhor não aprova. Mas, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nos dias bons e nos dias maus. Queremos que a nossa vida aponte para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, ajuda esses irmãos hoje aqui, que têm enfrentado batalhas. Gente que hoje tem estado num campo de batalha, enfrentando lutas muito difíceis e muitas vezes sem direção. Mas, Senhor, se
Essa é uma batalha que o Senhor chama teus filhos a travar. Que o Senhor mostre, que o Senhor revele ao coração de cada um deles aqui, que é essa batalha do Senhor. Ó Deus, conduz a nossa vida, conduz o nosso coração. E que Cristo seja Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. É o nosso pedido, Pai. É a nossa oração. Que a gente faz aqui, Pai, em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome. Amém e amém.